Olá, YouTube! Você que está vendo este vídeo, seja muito bem-vindo ao segundo Animomania. E essa semana nós vamos falar de um anime que é muito polêmico na boca de alguns, mas um anime muito legal e bom na boca de outros. Pois é, o anime hoje é Death Note, então solta aquela vinheta de pobre que só eu sei fazer. Death Note é um mangá lançado em 2003, foi escrito por Tsugumi e ilustrado por Takeshi Obata. Seu mangá foi lançado em 2003, como eu disse, e teve uma versão para anime em outubro de 2006. É um anime muito bom, o qual eu adoro falar, e eu vou passar várias informações para você. Eu vou falar de enredo, vou falar das coisas que teve, então bora lá, né? Antes de tudo começar, vamos esclarecer umas coisas. O personagem principal chama Raito, mas na versão dublada, que teve uma dublagem, vou comentar depois. Na versão dublada, o nome dele virou Light, que significa luz em inglês. Eu não achei que ficou nada a ver. Na verdade, eu achei isso meio que tipo ridículo. Então, eu vou chamar ele de Raito, porque é o que aparece na legenda de quem baixa o em japonês e é como eles pronunciam, beleza? Acho que é só esse nome que fica meio diferente de se pronunciar. Então bora lá, né? Raito era um aluno muito bom, um aluno exemplar na escola, tirava as melhores notas, um excelente aluno, não era aquele nerdão cabaço que não pegava ninguém, não. As meninas eram apaixonadas por ele, ele era bonito. Ele era um aluno extremamente bom, uma pessoa perfeita, um exemplo de humano para o mundo. Só que ele estava tão entediado com a sua vida que ele vivia desejando alguma coisa a mais. Ele achava que o mundo estava totalmente podre e quem tava lá ia apodrecer todo mundo junto com ele. O mundo tava uma bosta na opinião do Raito. Se bem que tá certo. Até hoje tem isso, né? Até hoje. Então um dia que Raito tava pensando nessas coisas e tal, que o mundo tava podrezinho lá e tal, eu tava sentado na janela, porque todo mundo em anime senta em janela, não sei porquê, não sei motivos, razão, todo personagem principal tem que sentar na porra da janela. E ele tava lá, olhando pela janela, e ele viu um estranho caderno caindo do céu. Curioso com aquilo, ele foi lá e pegar ele, né, pra ver o que era e tal, porque foi um caderno, não é normal você ver um caderno caindo do nada todo dia, né, então, vou pegar, né, pra ver o que é isso, velho, por que não? Ele pegou lá e esse caderno levava o título de Death Note, Caderno da Morte. Bom, nesse caderno, quando ele abriu a primeira página, estava escrito as regras. A primeira regra, que é a mais importante, é a seguinte: todo mundo que tem o nome escrito naquele caderno, desde que a pessoa que escreveu esteja pensando naquela pessoa, a pessoa morrerá de ataque cardíaco após 40 segundos. E Raito ficou meio nervoso, pensando que era simplesmente uma brincadeira de mau gosto de muita gente, porque ninguém faria isso, um caderno desse não existiria, impossível, né, no mundo humano existir. E tinha outra regra também, né, ele podia escrever a morte da pessoa, e se ele começasse a escrever como ele desejaria que essa pessoa morresse, ele teria o tempo de 6 minutos e meio, se eu não me engano, para escrever o motivo da morte e escolher até o dia em que ela poderia morrer. Ele poderia mudar tudo na morte dela, tudo. Então ele ficou curioso. Na verdade ele pensou que era brincadeira mesmo, mas depois ele ficou muito curioso sabendo disso. Então ele quis testar, né? Isso, ele foi numa loja de CDs, eu acho, sei lá o que, e ele viu uma moça muito bonita, muito legal, onde o cara estava atormentando ela. Essa mulher saiu correndo e o Raito quis testar o poder do caderno e ele escreveu o nome desse assassino lá, que não sei como ele descobriu, não lembro, mas ele descobriu, acho que ela ouviu ele falando o nome dele. Então, depois que ele descobriu o nome dele, ele foi lá, testou, e após 40 segundos ele morreu atropelado por um caminhão. Ele especificou a morte dele no caso. Ele morreu atropelado por um caminhão. Depois disso,
Raito teve certeza de que o caderno existia e era real, tudo aquilo, porque ele testou em várias pessoas depois disso e foi muito da hora, muito bom. E depois disso que ele testou, ele tava pensando em reverar o mundo, né? Tipo, sou fodão, tenho um caderno, mato todo mundo, ninguém me descobre. Já era, sou Deus. Até que um dia, um ser estranho apareceu no seu quarto, Shinigami. Todo Death Note tem um dono, é lógico. E todo Death Note vem do mundo dos Shinigamis, um lugar totalmente vazio, feio e seco. Shinigami, pra quem não sabe, são deuses da morte. Essas pessoas julgam as pessoas, os Shinigami julgam as pessoas pra ver se elas vão pro céu, pro inferno e tal. Só que no Death Note ficou muito bem explicado que não existe céu nem inferno pra ninguém. Quando você morre, a morte é um lugar vazio e escuro. Não existe céu, nem inferno, nem Deus, nem diabo. Você não sofre e você não vai pro paraíso. Você fica na escuridão pra sempre. Então aproveite a sua vida, porque isso pode ser verdade. Seria muito ruim se fosse verdade. Depois disso, Raito ficou surpreso ao ver o Shinigami e perguntou-lhe o que eles faziam ali e tal. Mas não perguntou que tipo, né? Perguntou tipo, ai meu Deus do céu, que porra é essa? Foi desse jeito mesmo, assim. E ele ficou bem doidão, né? Ficou assustado, lógico, porque é um bichão feio, mais escroto, tinha umas asas mais legal. Mas ninguém via ele, infelizmente. Porque se eu visse treinar aqui na vida real, eu ia achar foda demais. Vocês vão ver a fotinha dele. Que foda-se o lugar. Não sei onde eu coloco essas fotos mesmo. O Shinigami tinha o nome de Ryuki, ou Ryuko, por mais íntimos e tal. Também vive mudando o nome dele. Vou chamar de Ryuko, beleza? Ryuko era o dono do Death Note que Light encontrou. Ele deixou-o cair acidentalmente, aspas, acidentalmente no mundo humano. Mas ele gostava de apreciar os humanos, porque ele achava o que os humanos faziam muito interessante. Até que ele viu que Raito era o ser humano mais interessante que já tinha visto, porque ele achou o caderno, ele quis usar o caderno, ele era muito inteligente e tinha habilidade suficiente para fazer isso. Então o Ryuko ficou muito interessado e apoiou o Raito, ficou do lado dele o tempo inteiro. Mas é aquela amizade que vocês pensam, não. Vocês vê, quem vai ver o anime, quem já viu sabe que nessa amizade assim, eles criam sim um laço de amizade, mas não é tão bom assim. Depois do Ryuko se revelar, Raito já não ficou mais tão surpreso com o Shinigami em sua casa, porque só ele conseguia ver o Shinigami. Só quem toca no Death Note do dono do Shinigami vê o Shinigami dono daquele Death Note. Não vê qualquer um Shinigami também não, só o Shinigami dono daquele Death Note. Encostou, viu. Aí, como ele é muito esperto, né, ele quis bolar um plano para matar criminosos, porque o mundo tava podre, segundo ele queria matar todo mundo. E Ryu ficou muito interessado nisso, como eu disse antes, e quis segui-lo. Só que, como em qualquer anime, pra não estragar tudo, só pra um cara não matar todo mundo sozinho, tem que haver um filho da puta, não esse filho da puta, mas tem que haver um filho da puta que vai saber que tá alguma coisa rolando. Porque tipo, ó, o criminoso tá morrendo com ataque cardíaco lá. Tô vendo ele morrer com ataque cardíaco. Não, mas tem alguém assassinando. Não pode, não morreu natural. Assassinou. Vai. Palhaçada. Isso, por uma parte, ficou meio ruim, porque foi meio estranho o jeito que eles suspeitaram. Mas depois disso apareceu um cara chamado L. Não apareceu imagem, só apareceu falando dele. L era o maior detetive do mundo. Ele estava investigando o caso Kira. Kira era a maneira que eles denominaram Raito, por nunca saberem sua identidade, que ele matava as pessoas, é lógico, né? Então eles denominaram Kira porque ele fazia o julgamento. Era meio que zoando com o nome de killer, que é assassino em inglês, alguma coisa assim. E ele foi denominado Kira porque ele estava matando. E Kira, no caso deles, fazia um julgamento divino. Todo mundo que roubava, matava, fazia qualquer tipo de crime idiota, morria. Já era. Sem perdão mesmo. Só que o caso foi tão foda que era impossível de descobrir como, assim, normalmente, né, que Raito era Kira e tal, quem era o Kira. Então Eric decidiu pela primeira vez em sua vida aparecer pessoalmente para cinco policiais, eu acho que foi 5 policiais do FBI super especializados. Não, acho que não. Ele decidiu aparecer para investigar o caso Kira. Foi a primeira vez que ele foi visto por qualquer pessoa que sabia que ele era o maior detetive do mundo. Sabia.
tirando as pessoas da Farnato que eu vou falar depois. Ele suspeitava de alguma coisa, de Kira, lógico, que alguém tava matando ele. E ele queria mais do que tudo na vida descobrir quem era Kira. Ele estava certo, suas intuições estavam certas. Ele tem bem mais inteligência que Raito, muito mais inteligência que Raito. E por algum motivo inusitado, que eu não sei não. Não, mentira, eu sei, mas eu não vou falar. Ele suspeitou de Raito, porque... suspeitou, não vou falar, né? Então, ele queria conseguir provar que o Raito era o Kira, entenderam? E ele conseguindo provar que o Raito era o Kira, ele conseguiria resolver o caso. Mas era quase impossível provar para todo mundo que Raito era o Kira. Mas ele tinha várias suspeitas de que Raito era e é o Kira. Então, devido a essa investigação, tudo e tal, ele acabou descobrindo que o Kira, para matar, só precisa ver a pessoa, uma foto, uma imagem, o rosto, especificando o rosto da pessoa, e precisa saber o nome. Esse cara já foi foda ao ponto de saber isso, mano? Ué, precisa de mais? Não, né? Lógico que não. Entendeu? Ele era fodão e conseguiu suspeitar disso. Até que por algum motivo inusitado apareceu o segundo Kira. Opa, aí a parada ficou mais foda. O segundo Kira conseguia matar só olhando pro rosto da pessoa. Ele não precisava ver o nome da pessoa, ele não precisava saber o nome da pessoa. Na verdade precisava, mas eu vou explicar agora. Bom, primeiro, quando a pessoa consegue o Death Note, ela pode ver Shinigamis e ela sim tem todo o direito de julgar, matar quem ela quiser por livre e espontânea vontade. Ela segura o Death Note, ela vira o dono do Death Note. E por algum motivo Shinigami anda com ele, não sei. E Shinigamis são fissurados em maçãs, tá? Quando você pega o Death Note e o Shinigami aparece, o Shinigami irá te oferecer os olhos de um Shinigami. A visão de um Shinigami é totalmente diferente da visão de humano. Eles verem pessoas, tudo e tal, mas eles veem meio que tudo vermelho. E eles enxergam o nome de qualquer pessoa, o verdadeiro nome de qualquer pessoa, até porque o L, suspeitando disso, se autodenominou Ryuzaki, pra não parecer... Bom, pra ninguém saber o nome dele, pra matar ele logo de cara, que sabia que ele precisava saber o nome. Então ele mudou. Então, os Shinigamis oferecem os olhos de Shinigami, onde as pessoas, o dono do caderno, no caso, Kira, no caso, poderia ver as pessoas olhando para a pessoa. Ela poderia saber o nome e quanto tempo de vida lhe restava. O Kira, o Raito, burro demais, não quis isso. Não quis. Por quê? Você pegando os olhos de Shinigami, sua vida diminuía para metade do tempo. Se o Raito tivesse um dia, ele morria ali na hora. Seria muito bom. E é isso. Especificamente, é isso. Então, segundo Kira, era certeza, pra quem já tava vendo, né, o anime, que ele tinha os olhos de Shinigami. Lógico, não existe outra possibilidade. Isso foi revelado. Segundo Kira, vamos dizer, a segunda Kira que apareceu, chama Misa Amane, ou Amane Misa, ou Misa, que eles colocaram em português, que também ficou ruim, ridículo. Então eu não vou falar, vou falar Misa. Bom, Misa era fissurada por Kira, por algum motivo. Não, mentira não, tem motivo, sim. Ela era apaixonada pelo Kira, e ela queria mais que tudo descobrir. Então, ela podia descobrir, porque também, quem tem os olhos de Shinigami, consegue diferenciar quem tem um Death Note e quem não tem. Por quê? No caso, quem tem o Death Note, no caso lá no anime, a pessoa que tem o olho de Shinigami não consegue ver quanto tempo de vida lhe resta. Sendo assim, ela conseguiu saber quem era o Kira. Ela descobriu que o Kira era o Raito. Raito pensou que tava tudo fodido na vida dele quando ela descobriu isso, só que ela era apaixonada por ele, devido o Kira ter matado um bandido que matou os pais dela e tentou matar, e outro bandido tentou matar ela depois. Ela conseguiu o Death Note, que também foi jogado do céu por um motivo que eu não quero falar, porque também seria muito spoiler, e é mais ou menos triste, então eu não quero falar, ok? Vai ser muito spoiler. Ela conseguiu um Death Note, ela pegou os olhos de Shinigami, porque a missão, pra quem analisar bem, eu não vou passar spoiler assim, falando por quê, mas quem viu o anime, se analisar bem,
vai ver que ela tem muito tempo de vida restante. Porque até no final do anime ela tinha pelo menos 100 anos restante, cara. Porque era muito. Era muito mesmo. Então, ela queria se juntar ao Raito. Ela queria... Não, vamos dizer assim, ela chegou e falou, Raito, tá, bora comigo. Já era. Foi desse jeito. Raito aceitou, lógico, né? Beijou ela. Então a Missa é muito gatinha, ela é muito gostosa. É muito boa, loirinha, meio gótica. Quando apareceu pela primeira vez, tava bem legal. Vai aparecer uma fotinha dela no lugar que eu não sei aí, que eu sempre falo. Enfim. Depois disso, se juntando, o caso Kira ficou muito mais difícil pra Ellie, né? E ele se ferrou total, mas mesmo assim ele ainda tinha suspeitas contra o Raito. Então ele capturou o Raito. E a Missa também, por suspeitar de que ela era o segundo Kira. Que eu também não vou falar o porquê. Mas ele suspeitou que ela era o segundo Kira, mandou prender o Raito também. Só que o Raito, espertão demais, tinha feito um trato com o Shinigami. Por algum motivo já preveu isso. Então ele falou, no dia que eu for capturado, eu vou resistir. Se ele não me soltar, eu vou desistir da aposta do Death Note. E é aí que entra uma questão muito importante. Quando uma pessoa renuncia ao Death Note, ela para de ser dona do Death Note, certo? Lógico. Então, ela vai perder todas as memórias que ela tinha do caderno. Então quer dizer que o Raito esqueceu do L? Não, ele não esqueceu do L. Ele esqueceu de que ele foi o Kira. Entendeu? E do mesmo jeito, a Missa também fez isso. Então, todos os dois renunciaram ao Death Note. Só que tinha um porém. O Shinigami, na Missa, era muito fissurado nela. Até hoje eu não sei definir se aquilo é macho ou fêmea. Mas amava ela. Então não ia deixar ela na mão. Raito, se aproveitando disso, fez um plano. Quando a Missa renunciasse ao Death Note, ela ia ser inocentada, porque não haveria como. E Raito também. O Death Note de Missa seria encontrado a outra pessoa. Sim, também. Lógico, também. Então, essa pessoa continuaria matando as pessoas no lugar de Kira. Era uma pessoa que seria admirada porque o Kira, que admirava o Kira. Uma pessoa que admirava o Kira e tal. Sendo assim, a Shinigami da Missa aceitou, porque a vida da Missa estava em risco, ela amava a Missa mais que tudo no mundo. Entregou o Death Note para outra pessoa e deixou a Missa renunciar. Assim que eles foram libertados, ela devolveu o caderno para a Missa. A Missa teve todas as suas lembranças de volta do caderno. Sim, normal. Enfim. Então ela tinha visto o nome do L. Implorava. O Raito implorou para ela lembrar o nome do L. Sendo que ela não lembrava de maneira alguma. Não lembrava. Então ela tentava de tudo quanto é maneira, mas ela não conseguia. Até porque a investigação tava bem mais foda. E... bom, depois desse plano, o Ryuko também tava espertão lá, foi e deu. E quando a Shinigami apareceu, que eles capturaram o cara que tinha o caderno, que plano do Raito também, o Raito tava por trás disso. O Raito era o cara mais inteligente, mas o L é bem mais inteligente que ele. Eu só tô falando mais do Raito pra não falar mais do L, porque eu acho que o L é o cara mais fodão que apareceu em animes, assim, o cara mais inteligente de todos os animes que eu já vi na minha vida. Então não vou muito aprofundar nele, pra quem não viu, ver, porque é foda. Era tudo plano do Raito. Eles conseguiram capturar o cara que tava agindo no lugar do Kira, porque eles foram libertados. Então, não havia como... e alguém tava morrendo, né? As pessoas estavam morrendo. Então o L não tinha motivos pra suspeitar ainda de Raito, mesmo que ele continuava suspeitando de Raito. Então eles capturaram o cara que tava com o caderno da morte e pegaram o caderno. E quando eles entregaram o caderno pra ele, eles viram o Shinigami da Missa. Sendo assim, o Raito pegou o caderno da Missa, porque eles fizeram a troca lá e o caderno da Missa tinha sido o caderno dele. Ele não perdeu as lembranças. Ele voltou a ter todas as lembranças do caderno e voltou a agir como Kira. Só que antes dele fazer essa bagaça toda que eu expliquei, ele escreveu regras falsas no caderno. Uma delas dizia que se alguém ficar mais de 14 dias sem escrever nenhum nome no Death Note, essa pessoa morreria. O dono do caderno, no caso, morreria. Essa regra é falsa.
Todo mundo achou que é verdade, então queriam inocentar o Raito. Lógico, L, como era fodão demais, falou, não, tem regra falsa aí. Eu sei que tem regra falsa aí. Ué, porra. Então ele queria testar. E no dia que ele foi testar o caderno, aconteceu o pior plano que o Raito teve. Nossa. No momento em que ele escreveram o nome do Death Note, no momento que ele escreveu o Death Note, a Shinigami da missa. Cara, eu não devia estar apontando isso, sério mesmo. O L morreu. Da maneira mais honrosa que eu já vi na vida, mas morreu. Infelizmente eu não devia estar apontando isso. Ok, mas mil perdões mesmo. Vocês vão ver que não tinha como eu continuar esse vídeo sem falar isso, sem mandar esse spoiler, muito filha da puta. Quando o L morreu, o Raito ficou com a cara, tipo, eu consegui. E essa cara dava nojo do Raito, cara. Nojo. Você fica com tanta raiva dele, mas tanta raiva, que você quer quebrar a porra da tua TV. Quebrar ela inteirinha, pedaço por pedaço, espiticar ela, cara, espiticar a merda da porra da tua TV. Quando o Raito faz aquela desgraçada daquela cara, dá muita raiva daquele viado, filho da puta, que nem come a mesa, idiota. Raito conseguiu, matou o L. Só que L era tão fodão, cara, fodão, que ele deixou um relatório quando ele morreu, escrito: se você tá lendo isso, eu tô morto. E o Raito é Kira. Pera aí, o Raito é o Kira? Mas como, cara? Várias pessoas tentam adivinhar, né? Tentam falar que o L continua vivo e que ele tinha feito um trato com a Shinigami, por quê? A Shinigami ficou um tempo desaparecida, eles conversavam muito, eles dialogavam muito, muita gente suspeita de que o L teve realmente um diálogo e planejou, previu tudo que o Raito ia fazer e planejou tudo com a Shinigami, a morte falsa e tal. Coisa que eu gostaria que tivesse acontecido, mas eu realmente não consigo acreditar muito. Enfim, bora lá, né? Depois que L morreu, L foi descoberto que ele tinha um orfanato que treinava crianças só pra serem substitutas dele na falta dele, porque o mundo não podia perder o maior detetive do mundo. E tinham duas crianças, que tinham concluído todos os testes muito bem e estavam prontas para ser substituto do L. Uma dessas crianças tinha 14 anos e a outra eu não lembro a idade. A que tinha 14 anos chamava Belo. Não é Bela, porque eu tô gripado e eu não tô conseguindo falar a letra M. Entendeu? O Melo era um cara loiro, viciado em chocolate. E... bom, ele era um cara meio rancisa, rígido, ignorante e egoísta. Ele queria mais que tudo substituir ele. E tinha um garinha de cabelo branco, que na dublagem tem a voz do Ben 10. E o nome dele é Nier. Bom, chamavam ele de N, porque ele era o substituto do N. Ele era um dos caras mais fodão também, ele era um detetive muito legal e tal. E ele adorava brinquedo. Ele amava brinquedo mais que tudo na vida. E é foda demais. Acho que eu não vou explicar muito, né? Então só vamos acabar aqui, porque acho que o vídeo já tá bem grandinho. Enfim, tem muita coisa pra falar ainda. Nier descobre de que Raito é o Kira, consegue provar que o Raito é o Kira e acaba ele provando. Eu não vou falar como acaba, lógico que como acaba, mas eu só vou falar uma coisa. Desculpem acabar assim, é porque tem muita coisa pra falar e o vídeo tá ficando muito grande. Enfim, Raito foi descoberto e ele se apavorou e rolou umas paradas lá. Muita gente reclama do final e muita gente adora o final e muita gente fica se perguntando que exatamente é esse final. Olha, Death Note teve o final aberto. Pra quem não sabe, o final aberto é o final que você, no final das contas, você decide a história. Ah, mas porra, como assim, Wellington? Como assim você decide a história? Você se lembra do final de Dragon Ball Z, quando o Goku vai embora montado do Shenlong? Pois é, várias pessoas, várias teorias afirmam que Goku virou um deus,
E várias teorias acham que o Goku realmente morreu e foi embora, fudeu e tal. Isso é o final aberto. Você escolhe, você define exatamente o que é o final. Ele te dá alguns fatos e você, apesar daquele fato, a partir daquele fato, você baseia o que pode ter sido o final pra você. Isso é o final aberto. E foi uma escolha muito boa pro anime do Port de Death Note, porque ficou muito bom o jeito que eles encaixaram isso. Foi realmente legal e ficou, tá de parabéns o final de Death Note. Bom, enfim, acho que só vou falar isso sobre o anime, não preciso falar mais, então bora lá, né? Death Note teve 2 light novels também. Eu nunca li nenhum desses light novels, então não vou falar muito disso. Teve gente que falou que ficou bom e tal, eu nunca vi. E teve vários jogos de DS também, dos quais eu não joguei nenhum, porque eu nunca me deu interesse nenhum em jogar Death Note, porque acho que não teria graça um jogo do Death Note. E também teve 3 live actions. Bom, os live actions ficaram legais, o jeito que foi interpretado, mas eles mudaram bastante a história. O live action 1 e o live action 2 contam a história da anime do início, acaba na metade do anime 1, do 2 começa na metade e vai até o final do anime. Só que eles distorceram muito alguns fatos. Mas espera aí, como assim? Exemplo, no filme que acaba, no 2 no caso, acaba nos episódios tristes, que o L falece. Então, lá no filme, o L falece, mas ele não ganha o substituto. Ele descobre que o Haitakiri acaba com o caso. Não existe Melo, não existe Nier, e não existe as outras porra toda que aconteceram. L descobriu o caso, provou pra todo mundo e acabou. E neste filme é revelado o nome do L no Death Note. O nome do L é Lauliet, pra quem vive se perguntando, e quem não sabe até hoje. Lauliet é o nome verdadeiro do L. E teve o terceiro E teve o terceiro filme chamado L Change the World, que conta a história do L, uma história totalmente diferente, é um spin-off. E foi lançado em mangá também, mas não é lá essas coisas também não. Lá o L tem um Death Note que pode explicar vários fatos do anime, o fato dele sempre ter tido um Death Note, mas não me agradou muito, então eu não vou falar muito desse filme, ok? Acho que não é bom. Bom galera, acho que já deu um tempinho muito legal, né, e o vídeo e tal. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Desculpe não ter falado tantos fatos, é pra não tentar passar tanto spoiler. Se eu pudesse eu não passava nenhum spoiler, mas vídeos assim é impossível de você fazer sem passar spoiler nenhum, não é? Então acho melhor deixar assim mesmo. Esse foi meu vídeo. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo. Gostei assim, não assim, eu já falei no outro vídeo. Quem assistiu meu outro vídeo também, muito obrigado. Então vejam esse vídeo, coloquem gostei, comentem se você achou alguma falha, se acha que eu devia fazer e algum anime que vocês querem que eu faça também. Seu comentário é sempre bem-vindo. Favoritem um vídeo, que isso ajuda demais a divulgação e vocês sabem, me ajuda a divulgar para me passar informações de anime para outras pessoas, que é a coisa que eu estou aqui para fazer, é uma coisa que eu estou lutando para tentar passar, porque como eu disse, tem muita merda rolando hoje em dia, mas tem muita coisa boa acontecendo hoje em dia. Então galera, foi esse meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar todos os episódios de Death Note em HD, igual eu fiz com o vídeo da Another. E eu não fiz isso no vídeo da Another, mas eu vou colocar um AMV a partir desse vídeo e todos os outros que vai vir. Eu vou colocar um AMV, o melhor AMV que eu já achei de Death Note na minha vida aqui. E é como eu vou fazer todos os animes, colocar um videozinho para vocês verem, terem uma base, de quem não viu, terem uma base de como é o anime. Então vou deixar rolando o AMV aí e a gente se fala semana que vem, ok? Então beleza galera, falou, até a próxima, curtam o AMV, curtam a página, se inscrevam no canal para sempre ficarem ligados que eu estou vendo e até mais, fique com o AMV, tchau!
flesh till it falls apart. We'll roll the bones till our time is up. We'll crash the cars till we're had enough. Now we're burning